Bem-vindos! Nos primeiros instantes do bombardeio de Hiroshima, no momento que, mudou tudo no século XX. Exato. A nossa fonte principal é o primeiro capítulo, Um Clarão Silencioso, do livro Hiroshima, do John Hersey, Que é um clássico, né? do jornalismo. Um marco, sem dúvida. E o objetivo aqui é explorar o impacto bem imediato da bomba, sabe? Através da experiência de 6 sobreviventes. Bem naquele momento, antes e logo depois das 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945. Ver essa transição, né, da vida normal para o caos total. Ok, vamos desembrulhar isso. E essa abordagem do Hersey é isso que faz o livro ser tão forte, né? Ele não foca nos números, na estratégia militar. Não, ele foca nas pessoas. Justamente, ele foca nas histórias individuais. E seguindo essas 6 vidas, ele nos dá uma dimensão muito humana quase, palpável, de um evento histórico que, de outra forma, seria até difícil de compreender na sua escala. Essa perspectiva pessoal é o centro de tudo, né? E como era aquela manhã um pouco antes das 8h15? Bom, era uma manhã de verão, tensa, claro, por causa da guerra, mas ainda assim as pessoas estavam nas suas rotinas. Sim, a vida continuava. Tipo a senhora Toshiko Sasaki, uma funcionária, jovem, 29 anos, tinha acabado de sentar na mesa dela, sabe? Lá na fábrica de estanho. Enquanto isso, o reverendo Wilhelm Kleinsort, que era um padre jesuíta alemão, ele estava lendo, tranquilo, na casa da missão, e tem um detalhe importante aí. A estrutura da casa, né? Exato, era reforçada contra terremotos, e isso, bom, acabou fazendo diferença para ele. E tinha também a senhora Hatsuyo Nakamura, uma costureira, viúva, 45 anos. Ela estava em casa, olhando o vizinho demolir a própria casa. Nossa! Pois é, para tentar fazer um corta-fogo, sabe, contra bombardeio. E os 3 filhos pequenos dela estavam ali perto, o Toshio de 10, a Yasuko de 8 e a Mayoko de 5 anos. É impressionante como a normalidade e a ameaça constante da guerra conviviam lado a lado, né? Cada um no seu mundo, nos seus afazeres. Exatamente. Tinha o Dr. Masakazu Fuji, um médico de 50 anos, dono de uma clínica que ficava assim, sobre um rio. Ele estava relaxando na varanda, lendo o jornal. Uma cena pacífica, né? Totalmente. E, ao mesmo tempo, o reverendo Kiyoshi Tanimoto, um pastor metodista, ele estava um pouco mais afastado do centro, ajudando um amigo a levar uns móveis para um lugar mais seguro. Tentando se prevenir também. Isso. E por último, o Dr. Teofumi Sasaki, outro médico mais jovem, 25 anos, sem parentesco com a senhora Sasaki, é bom dizer. Ele estava, assim, andando apressado num corredor do Hospital da Cruz Vermelha, levando uma amostra de sangue para análise. 6 vidas. 6 rotinas. E aí, tudo muda. Veio o que o Hersey chamou de um clarão silencioso. Nossa! Uma luz branca, muito forte. Mais forte que o sol. Preencheu tudo. Mas sem barulho nenhum no início. Isso que é fascinante, né? Essa quebra da lógica sensorial. A luz antes de qualquer som. Uma perturbação silenciosa. E logo depois, quase junto, um calor absurdo, né? Irradiando. Sim. E aí sim, antes mesmo que a maioria ouvisse a explosão de fato, veio a onda de choque. Uma força invisível, sabe? Brutal. Viajando mais rápido que o som. Impressionante. Desintegrando prédios, jogando pessoas, objetos, como se não fossem nada. A física pura se manifestando de um jeito aterrador. E o efeito em cada uma dessas 6 pessoas foi instantâneo, devastador. A senhora Toshiko Sasaki, por exemplo, a estante de livros caiu em cima dela. Nossa. Esmagou a perna dela, gravemente. Ela desmaiou na hora. Já o reverendo Kleinsort, ele foi jogado longe, dentro da missão, mas como a estrutura era mais forte... Resistiu um pouco mais. Isso. Ele ficou atordoado, mas conseguiu se levantar, sair para o jardim em ruínas. Meio perdido. E a senhora Nakamura? A casa dela desabou em cima dela e dos filhos. Terrível! Mas eles conseguiram sair rastejando dos escombros. E, assim, no puro instinto, correram para um tanque de água de emergência que tinha no jardim do vizinho. Instinto de sobrevivência puro, né?
no meio do caos absoluto. Total. O Dr. Fuji, a clínica dele, a casa dele, tudo foi varrido pro rio. Ele foi jogado na água, ficou preso entre as vigas da casa, quebrou as 2 clavículas. Meu Deus. Já o reverendo Tanimoto, que estava mais longe, ele foi arremessado contra um muro. Mas ele pensou que fosse uma bomba normal, só que muito grande. Achou que era convencional. Daí ele correu na direção do centro para ajudar. E o Dr. Sasaki, o jovem médico no hospital? O que aconteceu com ele? Olha, ele deu sorte de estar num corredor que era mais protegido. Ele viu o resto do hospital desabar em volta dele. E aqui é onde fica realmente interessante. A transformação dele. Em segundos, ele deixou de ser só o jovem médico na rotina e virou basicamente o único médico sem ferimentos graves ou minimamente funcional num hospital que ia ser, assim, inundado por milhares e milhares de feridos. Gente em estado inimaginável. É sobrecarga instantânea. Total, a demanda superando qualquer capacidade, imediatamente. É o colapso completo, não só dos prédios, da estrutura física, mas da ordem social, da capacidade médica, até da compreensão do que estava acontecendo. Ninguém entendia, né? Ninguém. Era uma bomba. Que tipo, qual a escala disso? Se a gente conecta isso ao quadro geral, o Hersey mostra, através dessas 6 pessoas, como a própria realidade se despedaçou-lhe. Hiroshima virou literalmente um inferno na Terra, onde as regras normais da vida simplesmente pararam de valer. Então, o que tudo isso significa pra gente, né? A força da narrativa do Hersey está exatamente aí, nessa justa posição. A rotina banal, o cafezinho, a leitura e, de repente, a catástrofe absoluta. O foco nas pessoas não ameniza o horror, pelo contrário. Torna mais real. Exato, torna palpável. Mostra a nossa fragilidade diante desses eventos que mudam o curso da história. Pois é. E isso me faz pensar. Quando a gente vivencia esses momentos iniciais, sabe? O choque, a desorientação, pelos olhos dessas pessoas, como o Hersey nos permite fazer, como essa perspectiva tão íntima, focada no instante zero mesmo, na ruptura. Como isso muda a forma como a gente processa e lembra não só de Hiroshima, mas de outras grandes tragédias. Será que esse foco no indivíduo, na confusão dele, na reação imediata, molda a nossa memória coletiva do trauma de um jeito diferente de uma análise só histórica ou só estatística? Fica aí a Japanese reflexão. officials have confirmed the immediate loss of over 78,000 lives following the blast, with the total number Rádio of Nova casualties Narrativa, now onde exceeding sua vida vira arte. 130,000. President Truman has called for Japan to surrender or expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth.